Olá, tudo bem com você? Tomara que sim. Meu nome é Diego, eu sou formado nas áreas de humanas e exatas, sou especialista em educação e em gestão de pessoas e você está no Desenvolver-se, um canal voltado para desenvolvimento pessoal, profissional e às vezes para falar de algumas coisas um pouco mais pesadas, mas que impactam na nossa vida diretamente e tem a ver com o nosso desenvolvimento humano, tá? Então hoje eu resolvi falar sobre uma questão que veio à tona por causa daquele caso da menina de 10 anos, grávida, que fez um aborto, tudo devidamente legalizado, tudo de acordo com a lei, não foi um aborto clandestino. E isso fez com que voltasse à tona esse tema, que é falar sobre sexo ou sexualidade na escola. Tá? Eu vejo muitos eventos na área de educação que trazem um pouco dessa temática, mas eu acho que o pessoal está esquecendo um pouco que a gente não precisa, nesse momento, falar para professores, educadores ou, enfim, profissionais da educação em geral. Nesse momento a gente tem que falar, especialmente com tanta coisa, com polêmicas, enfim. A gente tem que falar com o povo, com as famílias, com os pais, para que eles entendam o que vai acontecer, na verdade, né, se isso for tratado na escola. Eu queria primeiro elucidar alguns mitos a respeito do tema. Tá? O que é falar sobre sexo e sexualidade na escola? Tá? Os mitos, vamos lá. Sexo e sexualidade na escola é ensinar as crianças a fazerem sexo. Eu não sei de onde veio esse pensamento. Eu não entendo como que as pessoas formularam isso, de onde veio essa ideia absurda, mas não. Falar sobre sexo ou sexualidade na escola não tem nada a ver com ensinar a prática sexual para crianças. Ok? Isso depois que eu for explicar um pouquinho melhor, vocês vão entender. Tá? Ensinar crianças a se masturbarem também não é bem por aí. Na verdade, não é que não é bem por aí, não é nada disso, não tem nada a ver com isso, não passa nem perto de falar disso. Induzir a prática sexual, falar para a criança, vai lá, faz, experimenta, também não tem absolutamente nada a ver com isso. São pensamentos absurdos. Vão exibir pornografia nas escolas para os estudantes, para as crianças? Não. Também não tem nada a ver com isso. Em absoluto não tem nada a ver com isso. A questão sobre sexo e sexualidade dentro da escola é um tema que foi, na verdade eu acho que foi mal colocado para a sociedade de uma forma geral. A gente tem aí algumas lideranças políticas, religiosas, que elas disseminam determinadas informações e a gente vê claramente que é intencional, que eles fazem isso justamente para idiotizar as pessoas, para tirar delas a racionalidade necessária para lidar com esses temas. Então a gente tem aí exemplos, né? Bolsonaro inventando coisas tipo kit gay ou uma mamadeira ou uma chupeta que teria um formato específico para ensinar as crianças a serem homossexuais. Misericórdia. O que é um absurdo. Damares, o Silas Malafaia, enfim, são pessoas que estão tentando inserir ignorância na cabeça dos seus seguidores e fazem isso porque se você tira das pessoas a capacidade que elas têm de raciocínio, se você tira das pessoas o senso crítico, se você permite que as pessoas façam perguntas demais, que elas queiram argumentos e você não tem argumentos para dar, dados sólidos, coisas realmente reais para passar para as pessoas, você começa a perder a sua influência.
né? E essas pessoas, você tem outros, claro, Valdomiro Santiago, enfim, Djalma 4, né? E o que eles querem é justamente manter essa característica de liderança, que é uma liderança péssima, diga-se de passagem. E é mais fácil dominar pessoas que não têm informação, que estão alienadas. E é muito mais fácil lidar com essas pessoas, porque você começa a falar bonito, ou então você fala e joga no final da frase alguma coisa do tipo, está na Bíblia, Deus não gosta, isso é pecado. Pronto, não precisa de mais nada. Não precisa de argumentos, não precisa de dados, não precisa de ciência, não precisa de absolutamente nada. Isso já deixa a pessoa dominada, por assim dizer, até as que não são religiosas ou menos religiosas. Mas qual que é a relação desse tema com a menina de 10 anos? Então, vamos falar o que é exatamente você falar sobre sexo na escola. Primeiro que o tema ele é tratado de acordo com a faixa etária do público. Então você não vai chegar para, por exemplo, uma criança de 6 anos que está na creche e explicar de maneira anatômica ou extremamente científica o que é um pênis, o que é uma vagina, para que serve, o que acontece, o que é ereção, o que é ejaculação. Enfim, isso chega a ser absurdo. Tem a ver com, no caso das crianças, né? Tem a ver com a possibilidade de, por exemplo, identificar situações de abuso. Então vamos falar da menina de 10 anos de novo. Pensa o seguinte, ela começou a ser abusada com 6 anos de idade. Com 6 anos, meu. É estranho falar sobre isso, né? Mas tá, ela começou a ser abusada com 6 anos de idade por pessoas do círculo familiar. Então provavelmente essa criança estava alienada porque era um tio, né? E, inclusive foi esse tio que engravidou essa menina. E mesmo que não seja uma pessoa extremamente próxima da família, é alguém de seu círculo familiar, é alguém que você não espera que te agrida, é alguém que você não espera que tenha intenções negativas com relação a você. Então, quando essa pessoa toma determinadas atitudes, especialmente para uma criança, ela fica muito confusa. O que se passa na cabeça dela, né, do jeito infantil da criança, bom, essa pessoa me ama, ela cuida de mim, ela sempre cuidou de mim, ela me viu nascer, blá, blá. E se ela tá fazendo isso, de repente é o que é bom, é o saudável, é assim que é a relação entre eu e essa pessoa, entre mim e essa pessoa. Então percebam que essa criança, ela provavelmente estava alienada, ela não sabia qual era o limite, o que passava a ser abuso, o que era um toque que não era adequado. E isso é o que a gente trabalha especificamente nos mais jovens. A gente não, porque eu não tô trabalhando com isso, tá? Tô só tentando esclarecer uma questão. Mas é isso que se trabalha com as crianças mais jovens. Então, dentro de uma adequação, você explica para a criança o que é limites, ensina ela a respeitar o seu próprio corpo, a respeitar o corpo do outro, explica para ela de maneira lúdica, lógico, porque a criança ela associa muito mais o que for uma brincadeira ou que for uma história, enfim, explicar o que é um toque inadequado, uma situação de abuso, enfim, não tem nada a ver na prática com sexo em si. Outra coisa, também relacionando essa menina de 10 anos, é a questão de que ela talvez não visse na escola ou de repente em outros membros da família, até porque ela poderia pensar que aquilo era normal, era aquilo que devia acontecer mesmo, mas ela não via especificamente na escola ou no professor, que é uma figura extremamente importante na vida de qualquer um, mesmo aquele professor que você odeia, detesta, ele faz parte da sua vida, ele passa muito tempo com você, mas ela provavelmente não via nessa instituição e nas pessoas que representam a instituição uma figura de apoio, alguém para quem ela pudesse contar o que está acontecendo e de repente saber se aquilo é adequado, se aquilo é certo, se estava acontecendo alguma coisa errada, se o problema era ela, porque muitas vítimas de abuso, elas tendem a pensar que a culpa é delas, né? Por que eu provoquei isso no outro? Por que eu fiz essa pessoa se sentir de tal forma que ela age desse jeito comigo? Então essa menina teve uma
uma moça que colocou nas redes sociais, inclusive essa mulher é professora. Olha que tipo de mentalidade ela tem. Né? Como é que uma criança ia chegar num professor, em alguém que é uma figura de confiança, de autoridade na vida dela para contar uma situação dessa e ela se depara com uma pessoa que nem essa que eu vou descrever agora. Ela colocou nas redes sociais, eu não vou o texto exato porque eu não lembro e também não fiz questão de pegar esse texto. Mas basicamente ela falou que a menina não devia ser tão santa assim, porque mantinha relações sexuais desde os 6 anos de idade, e que criança chora, que criança reclama, como é que essa menina nunca chorou pra mãe, nunca contou o que estava acontecendo, e que ela estava muito bem paga. Eu não entendi esse final, mesmo dentro do contexto todo da mensagem, isso não faz sentido nenhum. Mas imagina, com quem que essa criança vai falar? Ninguém nem tocou no assunto, é uma coisa estranha, é uma coisa diferente, é uma coisa de uma intimidade, que inclusive é uma das coisas que se trabalha nas faixas etárias mais novas, 6, 10, de repente até 12 anos, que é a questão da intimidade. O que é intimidade, que você tem que respeitar a intimidade do outro, que o outro também deve respeitar a sua intimidade. É muito isso, do respeito pelo seu corpo, do respeito pelo corpo do outro. De forma alguma você vai chegar para uma criança e dizer para ela que ela tem que se masturbar. De jeito nenhum você vai chegar para uma criança e mostrar um filme pornô para ela, para mostrar o que é sexo, para mostrar o que é sexualidade. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Na verdade, se usa esse tema talvez de forma errônea, porque seria a grande área na qual esse tema está inserido. Mas não tem muito a ver com isso, não tem a ver com a prática sexual. Não tem a ver com uma coisa que eu ouvi uma vez de um pastor, que é uma tal de doutrinação homossexual. Como se a escola, né, por intermédio dessa temática, fosse ensinar as crianças a serem homossexuais. Tem aquele negócio do kit gay que o Bolsonaro inventou, a mamadeira, a chupeta de formato específico. E se você tentar racionalizar um pouquinho isso, e dentre outras questões que vêm com esse tema, você vai ver que não faz o menor sentido. Pensa bem, quem ganharia o quê ensinando crianças a serem homossexuais? Não que seja possível ensinar, mas vamos partir do pressuposto que seria, numa hipótese. Quem ganharia o que com isso? Qual seria a justificativa? É uma pessoa provavelmente satanista, que é só confrontar Jesus, Deus. É porque os homossexuais querem ter mais opções de parceiro sexual no futuro. Enfim, não sei. Mas mesmo que você tente encaixar uma narrativa nisso, simplesmente não faz sentido. Simplesmente não. Enfim, a história não bate. Não dá certo, não dá liga. Ensinar as crianças a fazer sexo. Para quê? Quem ganha o quê com isso? E que bem que isso vai fazer para alguém? Porque provavelmente tem pedófilos na área da educação e eles querem que as crianças pensem que isso é normal. E não sei. Enfim, também não faz sentido. É um pressuposto também muito cruel, porque você estaria admitindo que boa parte dos professores ou dos profissionais de educação de ensino seriam pedófilos ou coniventes com essa situação, que também não faz o menor sentido. Não tem qualquer tipo de lógica. Então, quando você se deparar com esse tipo de mito sobre esse tema, pense um pouquinho melhor a respeito. Tente analisar primeiro quem diz. Se for um extremista religioso, esquece tudo, apaga. É só uma tentativa estranha de manter controle sobre as pessoas e manter a sua influência social. Como eu falei, é muito mais fácil você manipular pessoas que são alienadas do que você manipular pessoas que tenham um senso crítico muito forte, que queiram evidências, que perguntem, que vão atrás de informação. E depois, pensa no propósito. Qual seria o propósito de se fazer determinada coisa? Então, qual que é o propósito de você, teoricamente, ensinar crianças a serem homossexuais? Qual que é o propósito de você ensinar crianças a fazerem sexo? Quem ganha o que com isso? Exatamente. E vamos fazer um contraponto. Quem ganha o que falando sobre sexo ou sexualidade na escola? Quem ganha? As crianças ganham porque vão aprender especialmente com relação a respeito, do seu corpo, do corpo do outro,
já vão começando a trabalhar limites, o que é intimidade. Você acaba por reduzir essas situações de abuso, porque a criança entende que tem alguma coisa acontecendo e que ela precisa pedir socorro para alguém, e que nem sempre esse socorro está dentro de casa. Às vezes esse socorro tem que vir de fora. Sabe aquela coisa da criança acusar um padrasto, por exemplo, e a mãe falar, não, você tá louco, não é isso, você tá confundindo tudo. Enfim, né, tem muito disso se a gente procurar. Então veja que de um lado não há ganhos desses mitos absurdos, e do outro lado você tem um ganho social absurdo. É só fazer as contas, é só somar um mais um. E aí você chega no resultado, você chega no cerne da questão, ok? Mas por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve aqui, acompanha o nosso trabalho. A gente está começando agora, mas a gente espera fazer um trabalho realmente que ajude as pessoas, que acrescente, que agregue coisas na vida das pessoas, coisas positivas, obviamente. Por hoje é isso, eu espero que você fique muito bem, fique em casa o máximo possível. A gente não sabe como que essa pandemia vai se desenvolver, e eu espero muito ver você num próximo tema, num próximo assunto. Tchau, tchau.